Olá, bom dia. Eu sou Rafael Calix, estou aqui com a doutora Juliana Biel. Nós estamos diretamente do stand do Einstein na ASCO, no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, e nós vamos falar um pouquinho sobre uma novidade razoavelmente importante em relação ao tratamento do câncer de mama. Como vocês sabem, esse vídeo é mais direcionado para clínicos gerais, para pessoas de outras especialidades. Como vocês sabem, 70% dos cânceres de mama são tratados por hormonioterapia. E quando a doença metastatiza, ainda assim 70% continuam tendo como primeira opção de tratamento hormonioterapia. E costumava ocorrer que a gente sequenciava diversas hormonioterapias até uma década atrás, quando se adicionou uma classe de medicações chamada inibidores de ciclina ao tratamento. E a partir daí passou a se usar a hormonioterapia mais inibidor de ciclina como primeira linha de tratamento para a doença receptor hormonal positiva metastática. E uma vez esgotada essa primeira linha, se tenta dar uma segunda linha de hormonioterapia associada ou não a uma segunda medicação, uma terapia-alvo, mas existe uma tendência também de que em algum momento a gente acaba tendo que lançar mão de quimioterapia. De 3 anos para cá surgiu uma classe nova de medicações chamada anticorpo-droga conjugados, e nessa classe de medicações a gente vê um benefício significativo de alguns desses anticorpos-droga conjugados, inclusive para a população receptor hormonal positivo. Entre esses anticorpo-droga conjugados está uma droga chamada deruxtecan. E essa droga deruxtecan, que originalmente foi desenvolvida para um subtipo de câncer HER2 positivo, passou a ser usada também para aquela população de pacientes receptor hormonal positivo, mas que tinham algum grau de expressão da proteína HER2, ou seja, o que nós chamamos de HER2 low. E uma vez esgotada a hormonioterapia, o tratamento tradicional passava a ser uma quimioterapia e depois outra quimioterapia, e se testou alguns anos atrás a utilização desse anticorpo-droga conjugado, deruxtecan, após uma linha de quimioterapia, para ver se isso era melhor do que uma segunda linha quimioterápica, e se descobriu que sim, que pacientes respondiam melhor, viviam mais, e com isso passou a ser um padrão de tratamento para a doença receptor hormonal positivo, esgotar a hormonioterapia, dar uma linha de quimioterapia e depois ir para esse anticorpo-droga conjugado. E a pergunta óbvia que ficou é, será que a gente não deveria adiantar esse anticorpo-droga conjugado? E nesse sentido, foi apresentado agora um trabalho chamado Destiny Breast 06, e eu vou pedir para a Juliana comentar um pouco sobre esse trabalho, porque o resultado foi bastante interessante. Juliana, conta para a gente o que você viu. Obrigada, Rafael. Então, como você comentou, a gente está aqui na ASCO atualmente, né? Acabou de ser apresentado esse estudo, que se chama Destiny Breast 06, que avaliou, então, para moças que tinham tumores de mama receptor hormonal positivo, inicialmente, que a gente pensava que não poderia ser utilizado um tratamento anti-HER. E como o Rafael muito bem colocou, à medida que o tempo foi evoluindo, mais ou menos da ASCO de 2022 para agora, a gente percebeu que essas moças que tinham uma expressão um pouco mais baixa dessa proteína de membrana, HER2, podem também fazer o uso desse anticorpo conjugado à droga. Antes, a gente pensava que mais ou menos só 60% dos tumores receptores hormonais positivos que tinham uma expressão HER2 baixa poderiam fazer o uso dessa medicação. Mas esse late breaking abstract que acabou de ser apresentado mostrou que a gente pode incrementar mais ou menos 20% além desses 60%. Então, a gente está falando em mais ou menos 80% até 85% das moças que têm câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, com aquele subtipo novo, que não é, na verdade, uma expressão de como o tratamento vai acontecer, mas mais uma avaliação da patologia, seja ela HER2 baixo ou HER2 ultra baixo, que isso a gente vai precisar conversar um pouquinho melhor com os nossos patologistas para entender como melhor categorizar. E esse estudo mostrou que, sem fazer quimioterapia, uma comparação, então, dessa primeira linha, ou desse anticorpo conjugado à droga, chamado trastuzumab deruxtecan, ou de quimioterapia, depois que a gente esgota hormonioterapia para moças com câncer de mama receptor hormonal positivo, ele foi benéfico, ele foi positivo em favor do tratamento experimental, essa droga chamada trastuzumab deruxtecan, no contexto do que a gente está falando sobre vida livre de progressão. Ou seja, as moças que fazem uso de quimioterapia nesse trabalho, elas têm uma sobrevida livre de progressão de mais ou menos 8 meses, e as moças que receberam o tratamento com a droga que foi estudada, né, o trastuzumab deruxtecan, elas têm uma sobrevida livre de progressão de mais ou menos 3 meses, o que demonstra para a gente um incremento de 5 meses de sobrevida livre de progressão quando a gente faz logo depois de esgotar a hormonioterapia.
Eu queria te perguntar um pouquinho, Rafael, o que você acha sobre essa ideia do HER2 Ultra Low, esses 20% a mais das pacientes que vão poder usar o trastuzumab deruxtecan? Nessa subpopulação, a gente também observou essa passagem de 8 meses de controle da doença para 13 meses de controle da doença, então esses 5 meses a mais. O grande problema vai ser a categorização desse pequeno subgrupo, que é mais ou menos 20% das pacientes. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que agora a gente vê que provavelmente 80, 85% das pacientes, em algum momento após esgotada a hormonioterapia com inibidor de ciclina, poderão lançar mão desse TDXD, né, da droga deruxtecan, como parte da sequência de tratamentos com um controle mais prolongado da doença, embora a gente ainda não tenha um segmento longo o suficiente para afirmar que elas vão viver mais tempo, ou seja, ganho de sobrevida global. Seja como for, a história complica um pouco mais no sentido de que a gente tem uma tendência de tentar esticar a hormonioterapia pelo máximo tempo possível. E isso está sendo questionado agora com estes dados dessa droga, porque a gente se pergunta, será que a gente não deveria só dar uma linha de hormonioterapia com inibidor de ciclina e já ir para TDXD, para o deruxtecan, se isso comprovar que proporciona ganho de sobrevida global? Nós vamos ter que esperar um tempo um pouquinho mais longo para ver isso, para responder essa pergunta, mas eu queria deixar a mensagem de que existem avanços para as pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo, esses avanços são muito significativos. Este é apenas um dos trabalhos que foram apresentados para essa população de pacientes, e como a história está ficando complicada, a gente acredita que cada vez mais nós vamos ter que nos hiperespecializar aí, quem trata câncer de mama, quem trata outros tipos de câncer. Eu acho que um último comentário é só que essa droga, apesar de ser eficaz em sobrevida livre de progressão, tem algumas toxicidades. Infelizmente, 3 pacientes faleceram por causa do uso da medicação. Então, nesse contexto, pensar num hiperespecialista que tem um pouco mais de mão e manejo da droga é importante, porque a gente, no fim, quer beneficiar as pacientes. Muito obrigada. Obrigado.